vou falar sobre o projeto Integrador 4. O tema do nosso trabalho é Os Segredos da Cultura Egípcia. Vou falar também sobre resumo, introdução, objetivos gerais, objetivos específicos, problema e justificativa. Este projeto integrador tem como objetivo realizar uma aula interdisciplinar, promovendo uma reflexão em conjunto entre as disciplinas de História e Geografia. O tema escolhido para a realização dessa aula foi a antiga sociedade egípcia, que é muito atrativa para os estudantes, devido à grande exposição promovida pelo cinema hollywoodiano. Buscamos redefinir determinados conceitos instituídos por esse tipo de mídia. A aula se propõe a investigar o território em que se ergueu a sociedade egípcia e promover um debate sobre os aspectos culturais e sociais importantes para os egípcios, refletindo a sua mais importante invenção, a escrita. Introdução. A cultura egípcia sempre despertou grande interesse e, inclusive, já foi bastante explorada pelas produções cinematográficas. Neste projeto, abordaremos os aspectos culturais e sociais dos povos egípcios, o surgimento e a importância da escrita, suas características e a importância da sociedade egípcia. Problema. As produções fílmicas de Hollywood têm ganhado cada vez mais espaço no cenário brasileiro, e os jovens consomem cada vez mais essa cultura produzida pelos filmes, causando grande interesse pela cultura egípcia. Nós consideramos o espaço escolar ideal para essa temática, uma vez que o nosso intuito é aproveitar esse conhecimento prévio dos alunos como introdução, estimulando ainda mais esse interesse deles e aproveitando para desconstruir algumas visões e conceitos superficiais. Esse trabalho tem como objetivo sanar alguma dessas dúvidas e curiosidades dos estudantes, ampliando seus conhecimentos com relação à cultura egípcia e circunstanciando de forma histórica e geográfica. O objetivo geral é compreender a importância da escrita para a formação da sociedade egípcia e também a sua contribuição para as demais culturas. Objetivos específicos são investigar os aspectos geográficos ao longo do território egípcio, analisar os povos que ocuparam o território do Egito, observar elementos culturais, sociais e econômicos do Egito e as inter-relações com as outras culturas. Assimilar a necessidade de criação de um sistema de escrita e sua importância para o funcionamento social e os aspectos culturais. A justificativa do projeto Integrador 4 é sanar alguma das curiosidades dos alunos com relação à cultura egípcia. Também trabalharemos aspectos como construir pensamentos críticos, analíticos, reflexivos e seletivos, para que assim os alunos eles possam se apropriar melhor das informações que recebem. E também trabalharemos sobre a história da escrita e quais os impactos que a história da escrita teve na sociedade egípcia. Meu nome é Adelaide, aluna da Univesp do terceiro ano do curso de Pedagogia do Polo de Guararema, integrante do grupo 2 do projeto Integrador 4, cujo tema é Os Segredos da Cultura Egípcia. A mim coube a parte da fundamentação, que é o embasamento teórico de todo esse projeto de pesquisa, onde a gente dá base e sustentabilidade ao trabalho, à pesquisa que a gente realizou. Quanto à aula, eu procurei dar de uma forma expositiva, falando sobre economia, arte, arquitetura, religião e despertando a curiosidade na criança através da aula expositiva. Olá, eu sou a Michele e vou falar sobre materiais e métodos empregados no trabalho Segredos da Cultura Egípcia. Devido à pandemia, nós não conseguimos fazer uma visita formal na escola para poder estar diagnosticando o problema.
Porém, através de uma conversa informal com uma professora que nós conhecemos, nós decidimos trabalhar o tema Egito, porque a gente achou interessante despertar ainda mais o interesse das crianças neste tema, nessa cultura, nesse povo, que é um povo muito rico, é um lugar cheio de histórias. Então seria uma aula muito interessante, porque quando se fala de Egito, a gente logo pensa em pirâmides, em múmias, em sarcófagos, e isso é uma coisa que desperta curiosidade. Então, uma videoaula trabalhando esse tema é uma videoaula que vai segurar, vai prender a atenção das crianças. Nós criamos uma videoaula que futuramente, porque agora estamos na pandemia, não temos como utilizar, mas futuramente ela pode ser aplicada em qualquer escola, desde que seja no 5º ano do ensino fundamental. Essa videoaula fala sobre mapas, a gente trabalha na história e geografia, então a gente usa mapas para trabalhar sobre proximidade, localização, para as crianças saberem aonde está o Brasil, qual a distância do Brasil para o Egito, a localização correta, né, no mapa. Nós também falamos sobre crenças, sobre os povos, qual era a moeda de troca, o que eles comiam. Conseguimos abordar a escrita e explicamos para ele quais eram as escritas que eram utilizadas antigamente, sobre as escritas hieróglifas também, escritas que eram feitas em papiros, em pedra, todas elas com símbolos, que às vezes eram desenhadas mesmo, né, nas pedras, e tudo isso a gente explica na videoaula. E depois a gente finaliza essa aula com 2 atividades, que na verdade a gente começa com uma introdução, explicando para eles o alfabeto egípcio, a gente mostra o alfabeto e a gente pede que eles decifrem uma frase. A gente divide a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B, mostra a frase para eles, que está toda em símbolos, e dá um tempo para que eles possam decifrar. Aí depois a gente dá mais questões, são 6 perguntas com resposta. Porém, a resposta dessas perguntas também está em código e eles têm que decifrar novamente esses códigos com o alfabeto egípcio para poder pôr na cruzadinha. Aí eles respondem e colocam na cruzadinha. Através dessa aula, a gente espera despertar nas crianças mais interesse na cultura egípcia. Olá, meu nome é Charlene, vim falar sobre análise e discussões dos resultados do projeto Integrador 4, com o tema Os Segredos da Cultura Egípcia. Esse ano, o projeto Integrador foi mais desafiador do que o projeto dos anos anteriores. Pelo motivo do distanciamento social, tivemos que fazer nossa reunião tudo através do Google Meet, para debater e discutir o nosso projeto. Infelizmente, também não pudemos ir a campo para detectar o problema. Porém, em uma conversa informal com a professora do 5º ano de ensino fundamental, debatemos alguns assuntos. Entre tantos discutidos, percebemos que passam anos e anos e as aulas não mudam, sempre a lousa, o giz, os livros, o que acaba acarretando em desinteresse por parte dos alunos. Então, pensamos como uma proposta futura, trabalhar em uma aula de História e Geografia com o uso da tecnologia. Tornar uma aula mais atraente, onde o aluno consiga participar, interagir, ter a curiosidade de ir atrás, buscar, pesquisar. Então, chegamos ao nosso tema do trabalho. Assim, essas atividades foram construídas com a pretensão de alcançar uma aprendizagem mais sólida, tornar a história antiga mais viva e próxima do aluno do 5º ano. Perceber a diferença entre o Antigo Egito com a atualidade e criar relações do passado com o atual presente. Olá, sou Carolina da Costa Lopes de Oliveira, RA 1803445, aluna do curso de Pedagogia da Univesp. Meu grupo escolheu o tema Egito para trabalhar na aula de Geografia do projeto Integrador. Fui responsável pela proposta de intervenção. Para isso, fui analisar as atividades definidas de acordo com o objetivo a ser alcançado e o estímulo que geraria na sala de aula. E, diante disso, elaborar um cronograma para a realização da aula. Além disso, também fui responsável pelas considerações e conclusão do trabalho. Foi analisado o contexto
que foi aplicada à aula, até porque esse ano a aula foi aplicada de forma digital, virtual, os objetivos e a proposta de aplicação. A aula apresenta informações associadas a métodos e atividades passadas para desconstruir a imagem pré-concebida sobre o Egito. As informações atingiram o objetivo proposto, além de ter sido realizada uma aula diferente com atividades interessantes para que os alunos absorvam as informações. Meu nome é Sidneia, sou aluna de Pedagogia da Univesp, do Polo de Guararema. Eu fiquei responsável em colocar o relatório do Projeto Integrador 4 dentro das normas da ABNT. E o que eu posso dizer que não é nada fácil. O que eu tenho mais dificuldade é colocar a numeração das páginas a partir da introdução. Mas eu acho que até o final do curso eu aprendo e não vou mais precisar consultar o Google para saber como é que faz. E também fiquei responsável pelo plano de ação, onde é dividida a tarefa de cada integrante do grupo e também estipulados os prazos para a entrega da parte de cada um. Na videoaula, eu fiquei responsável por fazer uma introdução da aula, que os alunos vão aprender durante essa aula. Também fiquei responsável por fazer um resumo do que eles estudaram durante a aula. E também nós tivemos a ideia de, quando uma fosse passar a palavra para outra, de fazer no formato que está rolando aí pela internet. Está uma moda agora na internet fazer uns vídeos no formato de Challenger, que é um passando o objeto para outra. Então, quando uma vai começar a palavra, ela recebe um objeto, e quando vai passar a palavra, ela passa um objeto. E ficou assim. Também fiquei responsável na edição do vídeo, da videoaula e do vídeo do PI. E o que eu posso dizer é que o da videoaula me deu muito trabalho, porque para colocar um tema tão complexo dentro do tempo estipulado pela Univesp foi muito difícil. Tive que refazer várias vezes a edição do vídeo até dar certo. Mas apesar de todo o trabalho, deu tudo certo e terminamos aí mais um projeto, e que venham os próximos.